Boa noite. Bom, uma das coisas mais difíceis de fazer a pregação é começar. A outra mais difícil é terminar, né? Senão o cara vai falando, vai começar é difícil, terminar também, né? Mas vamos tentar começar. Bom, esse final de semana, a turma do Pecado Lavado, os jovens da turma do Pecado Lavado, participaram do retiro. Parte dos que estão aqui estiveram lá, conheceram lá o povo, lá minha comunidade, né? Tenho saudade, quase não tenho visto depois que mudei para o Rio de Janeiro. Problemas técnicos, vamos lá. Conheceram lá parte da minha comunidade. Só que uma coisa que é bacana de pensar é o seguinte: esse retiro, de maneira explícita, foi para quem esteve lá. O pessoal os 49 jovens que tiveram, mais os servos que ajudaram. Só que o seguinte, em certa dimensão, esse retiro também foi para mim, que não pude ir. Foi para você, que também não foi. E foi também para você que nem sabia que esse retiro ia acontecer. Sabe por quê? Esse retiro atingiu a todos nós. Eu vou explicar por quê. Santa Teresa d'Ávila, que é uma santa uma grande santa, né? Ela dizia o seguinte: uma alma que se eleva, eleva o mundo. Ou seja, né? A experiência de Deus que um faz, atinge o todo. Isso é o que nós chamamos do mistério da comunhão dos santos, não é verdade? Quanto mais eu sou de Deus, mais a igreja toda é de Deus. Gente, agora vocês imaginem o efeito que tem para a igreja e de uma maneira mais concreta para essa comunidade aqui que se reúne na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, acertei? Na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, o fato de 49 jovens fazerem uma experiência mais profunda de Deus. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa para mim, isso não é pouca coisa para você. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é sempre algo transbordante. A graça de Deus, isso é interessante, né? Sempre que Deus atinge alguém, a graça que foi para aquela pessoa não atinge só essa pessoa. Eu tive uma crise uma vez. Eu sou professor de filosofia, né? Então vocês imaginem como é que é a minha vida, né? Quase que uma crise constante. Deus tem um certo trabalho comigo. Estava eu lá, nem se lembra, uns 18, 19 anos, e um dia passou pela minha cabeça o seguinte: poxa, eu vou na igreja, é bacana, tá em Deus, e a minha vida é muito boa. Pô, tenho uma família, tem meu pai e minha mãe, eu estudo. E aí eu fiquei pensando, isso é injusto. Normalmente a pessoa reclama porque tem problema, né? Eu comecei a reclamar porque estava tudo certo. Isso é injusto. Tem um monte de gente que é muito melhor do que eu, e que agora está passando fome. Isso é verdade, isso não é uma mentira. Se eu fosse falar do dia de hoje, né, a minha crise na época foram outras coisas. Tem um monte de gente agora que simplesmente por professar a fé cristã está sendo expulsa das suas casas no Iraque, na verdade. A gente está acompanhando isso um pouco nas notícias aí, né? Quando não morre, né? Tem a cabeça decepada. Eu falei, poxa, por que Deus faz isso? Por que eu? E isso me incomodava bastante, para falar a verdade. Eu falei assim, poxa, essas pessoas estão rezando como eu, essas pessoas vivem uma vida muito melhor do que a minha às vezes, e a vida delas é problemática e a minha é muito boa. Então, lendo a Bíblia, lendo São Paulo, um versículo me chamou bastante atenção. O versículo dizia o seguinte, né? Vós fostes abençoados para abençoar. E aí eu percebi uma coisa. Obrigado. Aí eu percebi que tudo que Deus faz na minha vida, na verdade, tem que ser uma experiência transbordante. O bem que Deus derrama na minha vida não é meu. É meu para comunicar. Esse é o método de Deus. Esse é o método de Deus. Deus escolheu o menor dos povos, não é o povo de Israel, para em Israel abençoar todas as nações. E comigo e com você é assim. E agora esses 49 foram escolhidos para, neles, a turma do Pecado Lavado recebeu uma benção nova. Esse retiro não foi deles só. Esse retiro foi meu e foi teu também. Porque esse é o método de Deus. Escolhe um punhado para a bênção nesse punhado atingir um punhado um pouco maior. E a bênção nesse punhado um pouco maior
atingir algo maior ainda, né? Vamos lá. Dito isso, eu quero conduzir essa meditação tendo isso em mente, né? Que esse retiro foi para mim e foi para você, né? Eu nem sei, eu participei da preparação com o pessoal aqui, vim em algumas reuniões, né? Mas eu estou até curioso para saber como é que as coisas saíram lá na prática. Eu nem sei direito, mas sei que eu fui atingido por isso. Dito isso, eu quero conduzir minha meditação dando alguns toques importantes para que a gente possa colher da melhor maneira possível frutos desse retiro que foi para os que estiveram lá e para mim e para você que não estivemos. O Eduardo hoje me ligou e ele pediu que a meditação fosse conduzida em cima das seguintes passagens. Colossenses 1:23. Puderem abrir, por favor? Colossenses 1:23. Colossenses 1:23. Depois de Filipenses. Olha que passagem bacana para a gente. Colossenses 1:23. Para isto é necessário que permaneçais fundados e firmes na fé, inabaláveis, na esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Eu vou repetir. Colossenses 1:23. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Olha só. Vou ler de novo. Para isso, é necessário que permaneçais fundados e firmes na fé, inabaláveis na esperança do evangelho que ouvistes. Bom, para que a gente colha os frutos da graça que foi esse final de semana, é importante que nós permaneçamos fundados, firmes e inabaláveis. São três coisas bem fortes, né? Fundados, firmes e inabaláveis. Como a gente faz isso? O seguinte, quando a gente lê o Evangelho, e nisso o Evangelho é bem diferente de outras experiências religiosas pelo mundo, a experiência central do Evangelho é qual? É o encontro pessoal com Jesus Cristo. Um dia, Pedro teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. João, Mateus, o jovem rico. Essas pessoas se encontraram com o Senhor, né? Repare que interessante, né? Não foi a mensagem, que embora que é fantástica, foi a pessoa. Um dia, na estrada da vida, encontraram alguém que hoje nós imaginamos como barbudo. Esse alguém era tão encantador, que valia a pena parar para ouvi-lo. Vocês pararam para pensar algumas experiências do Evangelho? Pedro, por exemplo, né? Um pescador, provavelmente dono de uma pequena companhia de pesca, provavelmente Pedro era isso, uma companhia familiar de pesca, experiente, sabe a hora certa de pescar, passa a noite inteira pescando, está remendando umas redes furadas, e tem um senhor barbudo ali falando. Pedro permite que esse jovem, 30 e poucos anos, provavelmente Pedro podia ser até um pouco mais velho, fale da barca dele, e de repente, esse jovem que está falando, vira para Pedro e diz: faze-te ao largo, pesca de novo. Bom, esse jovem era filho de um carpinteiro, não sabia nada de pesca, e estava ensinando, vamos colocar assim, né, o padre a rezar a missa. Só que esse jovem era tão encantador, essa pessoa que falava era tão encantadora, que Pedro fez o quê? Pedro foi, jogou a rede. Isso é fantástico. Olha só, esse encontro com essa pessoa fez o coração de Pedro vibrar, de maneira que ele deixou tudo e foi. Tudo bem, o que Pedro tinha? Umas redes furadas e uma sogra doente, mas mesmo assim, ele deixou, estou brincando, ele
deixou tudo e foi. Ele deixou tudo e foi. Olha que interessante, né? Mateus lá, um homem rico, né? Um cobrador de impostos também. Então, a experiência central da nossa fé é o encontro pessoal com o Senhor. E no núcleo da minha e da tua experiência também está isso. Provavelmente você pode rememorar aqui, talvez você tenha crescido na igreja, mas você pode rememorar algumas vezes que parece que o véu se rasgou, né? E nós parece que vimos Deus face a face. Que dava até vontade de cantar aquela música, né? É impossível não crer em ti. Não cantam essa música aqui no Rio, não? É impossível não te encontrar. Como é que é? É impossível não fazer meu ideal. De novo, é impossível. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Essa música sempre me cutucou muito, porque eu sempre vivi rodeado de ateus mesmo. Não é ateu que não tem religião, não. É a pessoa que fala que é ateu. E eu falava assim, poxa, mas por quê? Porque quando a gente faz a experiência pessoal do encontro, parece que Deus é quase que tangível, não é verdade? Como não crer nesse Deus, né? E essa experiência é fantástica. Só que, meus queridos, eu quero dizer uma coisa. Embora tudo comece aí, tudo vai ser muito triste se parar aí. O encontro pessoal com Cristo não basta. Do encontro parte o quê? O segmento. Nós temos um grande homem na Bíblia, um grande homem mesmo, né? O homem que foi elogiado por Jesus, que teve um grande encontro pessoal com Jesus Cristo, e não seguiu quem? Nosso bom e velho jovem rico, né? Que encontrou o Senhor, disse, que mestre que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? Jesus falou, cumpre meus mandamentos. Ele dá uma resposta fantástica, acho que é a resposta mais ousada que Jesus ouviu, de todos, né? Tudo isso eu faço desde a minha infância. Gente, quem de nós teria coragem de falar isso, né? Cumpre os mandamentos, isso aí tá beleza, isso aí tá tudo ok. E aí Jesus olha para aquele jovem, diz o Evangelho de Marcos, ama aquele jovem e convida. É engraçado, né? Jesus fala, só te falta uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue. São 3, né? Mas tudo bem, né? Assim, só te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, vem e segue. E ele não seguiu. E narra o Evangelho que ele foi embora triste. Repara, o encontro não basta. Ao encontro, o jogo de palavras, se segue o segmento. Meus queridos, não é incomum nós ouvirmos pessoas dizendo o seguinte: quem o encontrou o Senhor não o abandona. Vocês já ouviram isso? Quem encontrou o Senhor de verdade não o abandona. Talvez alguns de nós até tenhamos falado isso, acho que eu já falei isso. Sinto muito dizer, mas isso é falso. Isso é falso porque a Bíblia diz que é falso. Gente, vocês acham que Judas não teve um encontro pessoal com o Senhor? Cara, Judas foi escolhido depois de uma noite que Jesus passou em oração. Judas foi escolhido para ser grande. Judas expulsou demônios, realizou curas, pregou a palavra do Senhor. Judas foi apóstolo. Isso não é pouca coisa, não. Isso não é pouca coisa. Passou 3 anos com Jesus, ali, dormindo no mesmo lugar, vendo Jesus com o olho cheio de remela, roncando perto de Jesus. É verdade isso. É verdade isso. Reclamou que Jesus dormiu na barca e, no entanto, traiu. Pedro, gente, que é a pessoa que mais teve encontro pessoal com o Senhor do que Pedro, né? Teve no Monte das Oliveiras, teve na Transfiguração e, no entanto, negou. São Paulo, né, no final da sua vida dizia: eu tenho medo, depois de ter pregado a tantos, vi eu mesmo a ser excluído. Ou seja, encontrar não basta. Sabe por quê? Porque relacionamentos só sobrevivem se forem cultivados. Relacionamentos só sobrevivem se forem cultivados.
Pense no relacionamento homem e mulher, ou então nas amizades, né? Grandes amizades podem esfriar, não podem? Talvez alguns aqui tenham essa experiência para contar. Grandes amizades podem esfriar. Relacionamentos lindos podem terminar em infidelidade. Por quê? Porque nós não cultivamos aquilo que estava em nossas mãos, né? Eu digo o seguinte, né? Que é importante cuidar do extraordinário que nós experimentamos, né? É importante fazer esse extraordinário frutificar. Bom, estou falando aqui, falando. Quando acabar meu tempo, faz aí uma musiquinha que... Quando acabar meu tempo... Estou falando, mas a grande questão é... Talvez se estivesse ouvindo no lugar de vocês, perguntaria: tá bom, Alessandro, isso é verdade. Relacionamentos só sobrevivem se forem cultivados. A grande questão é como cultivar um relacionamento. Bom, da última vez eu dei 4 dicas, né? Vou dar 4 dicas de novo. Assim, 4 pontos para como cultivar um relacionamento. Ponto 1: manter a proximidade. Tem aquela velha história, né? Um rapaz se apaixonou por uma menina. A menina era linda, inteligente, gente boa, da igreja. E ele se apaixonou. E aquele rapaz era tímido, né? Então ele mandou uma carta para aquela garota. E ele soube pelas amigas, né? Porque sabe como é que é, né? A menina conta para a melhor amiga, aí a melhor amiga conta para a melhor amiga, aí a melhor amiga da melhor amiga conta para a melhor amiga, né? Aí chegou no garoto que ela se encantou pela carta. O que o cara fez? Em vez de chegar junto, o que ele fez? Mandou outra carta. E aí, beleza, aquela coisa sensacional. E durante 1 ano ele mandou uma carta. E no final desse 1 ano, sabe o que aconteceu? A menina casou com um carteiro. Porque não existe relacionamento sem proximidade. E quem se aproximou não foi ele. Então não é possível manter a chama acesa do encontro com o Senhor se nós não cultivamos a presença do Senhor. Deus não pode ser simplesmente uma máquina de refrigerante cósmica. E que é a máquina de refrigerante? A gente está com sede, vai lá, bota, não sei quanto é agora, 2, 3 reais, aperta um botão e vem, né? Está passando um perrengue, né? Reza e espera a bênção. Deus não pode ser um cheque especial salvador, né? Aquela coisa, tá brava, vai para o cheque especial, né? Não, Deus não pode ser isso. Deus é uma pessoa que eu encontrei e por quem eu me apaixonei, que eu percebi que era apaixonado por mim também. Então, não tem relacionamento se a gente não cultivar a presença. É importante que Deus seja meu amigo íntimo, alguém com quem eu me encontro frequentemente, com quem eu falo das minhas coisas e quem fala das coisas dele comigo. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu dei muita palestra sobre namoro, né? Sobre esse tipo, falei muito, né, sobre isso já. Aí depois, quando eu casei, até falei assim, bom, agora deixa o pessoal que está namorando falar de namoro, né? Mas falei muito sobre namoro, né? E quando o pessoal perguntava assim, qual é o segredo para escolher a pessoa certa para casar? Bom, não tinha casado ainda, né? Então era muito difícil para mim dar esse conselho. Mas o conselho que eu dava, e foi uma coisa que eu vivi, é: namore alguém com quem você gosta de conversar. Case com alguém com quem você pode... Eu digo o seguinte: case com alguém com quem depois de um dia cansativo você ainda tem assunto durante a janta. E eu creio que ia ser uma boa coisa para aplicar no nosso relacionamento com Deus, de falar com Ele das minhas e das coisas dele, né? E minha gente, meios para isso nós temos, né? A vida de oração, né? Gastar tempo rezando. Falar com ele das minhas coisas, né? Agora eu estou atolado corrigindo prova, né? Tem um negócio difícil do doutorado aí pela frente. Falar com ele disso, ouvi-lo, né? Então ler a palavra, gastar um tempinho aí, né? Ler um trechinho do Evangelho por dia, ter frequência à Eucaristia, se confessar, são métodos para essa conversa com Deus, né? Mas um ponto muito importante, que é o que eu quero me deter hoje, é que para cultivar o relacionamento com Deus,
é importante ter amigos que são amigos de Deus. É importante estar com a galera dele. Eu lembro, né, eu sempre fui bem sozinho. Eu tenho a personalidade, embora eu fale muito, né, eu não tenho dificuldade, por exemplo, de falar para um montão de gente, eu sou tímido. O pessoal não acredita, mas é verdade. Me bota sozinho com uma pessoa, eu já fico todo cheio de vergonha, sem assunto, né? Das coisas mais constrangedoras, acho que é para todo mundo, né? É a primeira vez que você vai na casa da namorada ou do namorado, né, cara? Conhecer a família, né, cara? Eita, troço difícil. Eu tenho isso normalmente, mesmo quando não é com namorado, com pai de namorada. Eu sou tímido. E assim, eu sempre tive dificuldade de fazer amizade. E eu lembro que antes de sair da igreja, eu sempre pedia a Deus o seguinte: Deus, me dá um amigo, né? Não sabia nem quem era Deus direito, né? Eu lembro que eu fazia umas chantagens com Deus, né? Se você fizer isso, eu faço isso, né? Se você fizer isso, eu rezo tanto. Quando eu entrei para a igreja, eu devia estar devendo uns 3 meses de oração, não é mentira, assim. Eu devia estar devendo uns 3 meses de oração, né? Bom, e o interessante é que Deus respondeu esse meu pedido. Só que Ele não me respondeu do jeito que eu imaginava. Ele veio ser meu amigo e a partir disso me apresentou os amigos dele. E esses amigos dele foram quem? Nessa minha caminhada, me permitiram ficar perto dele. Minha gente, nas pessoas de Deus, nós encontramos Deus. Nós podemos encontrar Deus também em quem está distante dele, isso é verdade. Mas como é que é bom? O Júlio, alguns conheceram no final de semana. Júlio é um grande amigo, né? Júlio é meu padrinho de casamento, sou padrinho de casamento dele, sou padrinho do primeiro filho dele, ele vai ser padrinho do meu primeiro filho. Aquela coisa, deu para ver, né? A esposa dele é a melhor amiga da minha esposa é a melhor amiga da esposa dele. Cara, quando a gente começou a namorar foi um drama, porque nós já éramos fechadões, né? Na missão da oficina de valores, indo evangelizar nos colégios. E aí eu começo a namorar uma menina que ele não conhece. E ele começa a namorar a menina que também não era muito próxima de mim, eu conhecia tudo. Qual era a grande questão? E se elas não se dão bem entre si? Esse era o nosso medo, né? Acabou que deu certo, né? Acabou que deu certo. Porque se as mulheres não se dão bem, a gente não tinha casado com elas, estou brincando. não tinha casado com elas. Mas o Júlio, né? Como é que é bom estar com o Júlio, né? O Júlio é um cara muito de Deus, né? Sempre que às vezes eu estou, sei lá, um pouco mais distante de Deus, eu escuto o Júlio lá falando, ele ajuda numa comunidade que cuida de excepcionais, né? Ele me contando, gente, Alessandro, eu ouvi um testemunho, eu já sento, porque eu sei que lá vem história, né? Minha gente, você não tem pessoas assim na tua vida? Você que fez o retiro agora, né? Se agarra nas pessoas do grupo, sabe? Se agarra, isso é muito importante. O seguimento a Jesus passa pela pertença. Esquecer o resto, não esquece isso não. O seguimento a Jesus Cristo passa pela pertença à comunidade que Ele fundou, a igreja. E o pedacinho da igreja que a gente participa aqui é a turma do pecado lavado. Gente, isso não é só algo burocrático não. Isso é vida, né? Eu sinto falta da minha comunidade de nascença, porque foi lá que eu cresci, foi com eles que eu briguei, foi eles que me perdoaram, foi a eles que eu pedi perdão. E minha gente, isso aqui para vocês, eu sei que é a mesma coisa. É engraçado, a comunidade é uma coisa fantástica, né? Tem dia que não dá vontade de ir. Só que se a gente não vai, a gente se sente perdendo depois. Não é verdade? Bom, 2. Eu disse, o primeiro é manter a proximidade. 2, aceitar os limites e cultivar o perdão. Vou contar uma novidade. Todo relacionamento traz decepção. Só que é casado aqui há mais tempo, se eu perguntar, já se decepcionou com teu esposo ou com a tua esposa? Aí vai ver. Por exemplo, minha esposa esses dias se decepcionou comigo, né? Ela vai lá, minha esposa é aquele negócio, né, de bota a toalha da cor do tapete, né? Que é da cor da toalha de rosto. Isso é real que aconteceu agora, né? Só que lá em casa, eu mudei tem pouco tempo, eu não sei muito bem como é que funciona a casa ainda. É minha, mas eu não sei como é que funciona. Ela que arrumou, eu não sei como é que funciona. Estou eu na minha casa, vou tomar banho. Aí a Carol fala para mim, Alessandro,
Não esquece de botar o tapete, porque era uma decepção. Saía molhando o banheiro todo. Esse dia, eu todo feliz fui lá e arrumei o tapete. Daqui a pouco, Alessandro, o que você fez? Eu tinha colocado a toalha de roxo para secar os pés, né? Então, assim, são essas decepções, né? Fazem parte da vida. Fazem parte da vida, né? Algumas mais graves, outras menos graves, né? E outro dia também ela brigou, arrumou confusão lá comigo, porque ela fala que eu sou péssimo anfitrião. Alessandro, você não sabe receber as pessoas, né? E ela dá aula em Petrópolis, você já estava dando aula em Petrópolis, um amigo foi dormir lá em casa. E aí no dia seguinte, eu deixei lá, dei roupa de cama para o cara. Alessandro, o que você fez? Eu falei, eu dei roupa de cama para ele. Mas você não deu fronha e lençol combinando. Eu falei, ai meu Deus do céu, aí eu que me decepcionei, né? Eu falei, ele dormiu, Carol. Ele dormiu, né? Não, ou seja, são essas pequenas decepções. E tem as grandes também, não é verdade? A gente erra. E qualquer um de nós é decepcionante. Todos. Eu, você, o Eduardo, a Ana, todo mundo. Só que o seguinte, no relacionamento com Deus, a gente sabe que Deus não nos decepciona. Deus não. Mas a relação com Deus, como eu disse, se dá na comunidade que Ele fundou. A relação com Deus não se dá no vácuo, né? Como diz São João, como pode dizer a Deus que amas a Deus que não vê, se não ama o próximo que vê, né? A relação com Deus se dá no concreto. Se dá aqui, no chão a chão. Se dá, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. E essas pessoas são decepcionantes. É importante lembrar disso. Quem fez o retiro agora, teu líder é muito maneiro, não sei nem quem foi, mas ele é decepcionante, por melhor que ele seja, ou ela, né? Eu sou decepcionante. Só que olha só como é que é interessante. Digamos que nós entremos num navio e nós vamos atravessar o Atlântico, e aí no meio do Atlântico nós percebemos que o capitão é um cara muito grosso, muito babaca, ele nos decepciona. Seria uma coisa não muito inteligente pular do barco, porque nos decepcionamos com o capitão, não é verdade? Então, a decepção não é motivo para pular do barco. Aí que está na hora de aprender a cultivar o perdão. Cultivar o perdão. É nessa aceitação da fraqueza do outro e no pedido de perdão que a gente acaba nos percebendo como irmãos, né? O padre lá da paróquia, ele dizia o seguinte: briguem, me falava isso mesmo, não me lia, briguem, se batam, mas depois peçam perdão. Que isso não deixe de acontecer. Bom, cultivar proximidade, né? Segundo, o que eu falei? Segunda coisa? Aceitar os limites e cultivar o perdão. Terceira coisa, deixar-se afetar pelo outro. Sabe uma coisa que eu descobri? Que no fundo, a gente não quer ser só querido, a gente quer ser útil para o outro, a gente quer afetar a vida do outro, né? Por exemplo, eu amo a minha mãe, só que não basta amar a minha mãe, é importante amar a minha mãe de um jeito que ela se sinta amada. Por exemplo, meu pai tem um hábito, não sei se vocês conhecem alguém assim. Meu pai contou uma história uma vez, digamos, ele foi no médico, aconteceu alguma coisa. No dia seguinte eu vou conversar com meu pai, ele conta a mesma história de novo. Eu lembro de um dia que meu pai contou para mim e para minha esposa a mesma história 5 vezes. É verdade isso, tá? Isso não é caso. Amar meu pai é escutar a história com atenção, é permitir que ele me afete, é permitir que ele me afete. E minha gente, e com Deus é a mesma coisa. O que disse Jesus? Quem me ama, guarda meus mandamentos. Quem me ama se deixa afetar por mim. Quem me ama permite que eu modifique a sua vida. E minha gente, Deus quer a nossa felicidade mais do que nós mesmos queremos. Isso é um fato. E a gente tem que permitir que Deus mude a nossa vida, né? Isso, na teoria, é muito bacana, não é verdade? Só que isso, de novo, é algo muito concreto.
é aprender a deixar o rancor de lado, é começar a amar o próximo, é fazer aquilo que está dito lá na carta de São Tiago, né? Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Vocês veem o grupo de oração toda semana, também, toda semana estou ouvindo a palavra de Deus. Praticantes ou meros ouvintes? Gente, só nos esforçando para viver do jeito que Deus quer, que nós vamos cultivar uma felicidade que é profunda. Isso é difícil, isso é contracultural. Eu lembro, né? Falei que convivi no ambiente de ateus, né? Eu fiz ciências sociais, sou sociólogo, sou de sociologia e de filosofia. Estava eu na universidade, né? Eu era o único católico, tímido, né? Ainda por cima. Demorei muito para fazer amizade, depois conheci pessoas maravilhosas na faculdade, né? Um belo dia, os caras descobriram que eu era católico, isso já tinham descoberto antes, mas um belo dia me perguntaram: Alessandro, e esse negócio aí de castidade? Aí eu falei: pô, cara, eu vivo isso, estou me guardando para quando casar. Eu não ficava fazendo propaganda: ó, gente, só vou ter relação sexual quando casar, mas o cara me perguntou, eu respondi a verdade. E aí, vocês não têm noção, assim, imagina um círculo de pessoas, umas 10, 15 pessoas em torno, todo mundo falando de você, assim, apontando o dedo, rindo, gargalhando. Pô, isso não é gostoso, não. E aí, de repente, todo mundo falando: ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí tinha um senhor de 60 anos, o Ronaldo, gente boníssima, né? Que ele levantou na minha defesa. O Ronaldo falou: gente, isso é a opção do cara. E aí eu já me enchi, né? Isso é a opção do cara. E aí eu olhei para ele não sabe o que está perdendo. Cara, aí aquela hora eu não sabia falar nada, né? Queria poder voltar no tempo e poder responder, né? Ele tinha toda a razão. Eu não sabia o que estava perdendo, eu tinha que dar razão a ele. Só que eu tinha uma convicção muito grande do que eu estava ganhando, ao ser fiel àquela palavra que me foi direcionada, entendeu? E a palavra de Deus para mim e para você é isso, né? Você tem a convicção de que ao viver e ser afetado por essa palavra, você está caminhando para a felicidade, embora por vezes seja contracultural? Vá contra a maré. Por fim, né? Terceiro foi deixar-se afetar pelo outro. O quarto é comunicar o amor. Aqui eu vou dar uns puxãozinhos de orelha. Gente, eu creio que quando nós amamos algo ou alguém, estou falando até de algo, até o amor que a gente tem pelas coisas, né? Nós acabamos falando muito desse algo ou desse alguém. Eu vou dar um exemplo. Eu amo literatura, gosto muito de cinema e coleciono revista em quadrinho. Eu duvido que você conviva comigo um mês sem ouvir falar dessas três coisas. Eu estou falando sério. Eu duvido que você conviva comigo Duvido, né? Meus alunos é muito engraçado, né? Começam a ser meus alunos, né? E aí daqui a pouco eles vão descobrindo. E aí, professor, numa luta entre o Batman e o Homem-Aranha, quem vem? Aí vem com essas perguntas já, né? Duvido, porque eu gosto muito disso. É muito difícil também você conviver comigo e eu não falo da minha esposa. Pega casal recém. Quem está apaixonado, né? Casal que está começando a namorar, né? Já viram? Só fala na menina ou só fala no garoto, né? Aquela pessoa é o assunto mais interessante do mundo, só para aquela pessoa, né? Quem está à volta sofre. Mas é difícil você amar algo ou alguém e não comunicar esse alguém. Bom, na nossa experiência com Deus, creio eu que acontece a mesma coisa. Se eu amo ao Senhor, é importante comunicá-lo. Eu lembro até hoje, né? 4, 5, 6, 7 de dezembro de 97. Eu fiz meu primeiro encontro de jovens, né? E meus olhos se abriram ali, né? No dia seguinte eu já queria falar. Eu queria levar as pessoas para Deus. Eu saí do encontro, no dia seguinte tinha uns amigos de recuperação em matemática. Eu fui ajudar meus amigos de recuperação em matemática. Estava marcado antes do encontro. Os caras eram muito doidos, vocês não têm noção. Muito doidos, né? E lá eu falando assim, eu não sabia nem falar de Deus. Então o que eu fiz foi puxar a orelha dos caras pelo que eles faziam de errado. Como é que vocês podem fazer isso, né? Um jeito totalmente errado. Mas o que eu queria era falar de Deus, porque eu queria comunicar aquilo que me tocou. Eu não podia calar aquilo que eu experimentei. Eu queria falar e não sabia como. Até hoje não sei direito, mas estou tentando. Gente, você também precisa fazer isso. Eu preciso fazer isso.
Eu não estou falando para a gente viver como pessoas chatas, né? Como aquelas pessoas que chegam assim: Ana, você conhece Jesus? Aí faz até o biquinho, né? Não é isso que eu estou dizendo. Ou então, eu lembro um padre amigo meu, né, viajando, aí uma pessoa abordou ele no aeroporto: Senhor, você conhece Jesus? Ele: conheço sim. Você quer que eu dê algum recado? Né? Eu não estou dizendo para você fazer isso, até porque isso é pouco estratégico. Isso fecha mais, né, do que aproxima. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você o seguinte: gente, olha só, viva a cata de situações, porque elas vão aparecer, e pede a Deus: Deus, eu quero comunicar, me dá. Gente, e aparece. Eu lembro, ano retrasado, né? Foi muito sensacional, né? Eu dei aula de religião durante 6 meses, né? E aí os alunos, né? Aí chegou um dia, um aluno virou na sala e falou, levantou a mão, né? Alessandro, vou te fazer uma pergunta. Esse aluno é meu amigo hoje. Quero te fazer uma pergunta. Por que quando uma pessoa tem um amigo imaginário, nós chamamos essa pessoa de maluca? E quando todos têm o mesmo amigo imaginário, nós chamamos isso de religião. Aí eu olhei para ele assim, né? Aí o que eu fiz, né? Falei, gente, vamos dar salva de palmas para a pergunta do garoto, que é para arrumar tempo, né? Para pensar, né? Vamos dar salva de... Essa é uma pergunta muito boa. Vamos dar salva de palmas para a pergunta do garoto aqui, né? E aí, vamos lá, pedir a Deus ali naquela hora a iluminação, e respondi, né? Aí falei, vamos lá, 3 passos para a filosofia, né? Você prova que é imaginário? Senão fica um pelo outro. Um diz que é e você diz que não é. E aí fui fazendo o caminho com ele, né? Fazendo o caminho com ele ali. O menino não se converteu, mas ele saiu feliz com a resposta. Foi muito legal. No ano seguinte eu fui dar aula para ele de sociologia mesmo, né? Aquele menino um dia me parou no corredor: Alessandro, eu quero conversar contigo. Ontem eu estava pensando que um dia eu vou morrer. Cara, a oportunidade bateu a minha porta, né, cara? Na minha aula, eu dou a minha aula e tento ser a melhor pessoa que eu posso para os meus alunos, estão entendendo? Todos eles acho que sabem que eu sou católico. Não fico... E aquele dia eu falei, cara, vamos lá, vamos pensar nisso, né? Pode existir algo além. E aí eu escrevo para o blog da Oficina de Valores, eu escrevi um texto dedicado a ele sobre a morte. E aí começou. E o menino, ele é bem empedernido nessa não crença, né? Mas foi a chance que eu tive. Quantas chances você tem, né? A vizinha que reclama do marido, sei lá, a pessoa que está triste. Cada um de nós tem uma história, tem situações concretas, né? Não sei se o Pecado Lavado fala isso, uma grupo de oração que eu frequentava falava, gente, semana que vem volte e traga mais um. Não sei se o pessoal fala aqui. Minha gente, olha só, esse é um propósito que é bom, né, cara? Mas será que a gente tem isso como gana, né? E quando a gente não traz mais um, a gente, caramba, não trouxe essa semana mais um, cara. Não trouxe essa semana mais um. Vou tentar de novo, Deus, semana que vem vai. A gente desiste das pessoas, sabe? Gente, essa igreja não foi feita para estar com essa quantidade de pessoas. Falei que ia puxar a orelha, não foi feita. Esses dias, eu sou muito chato com esse negócio de missão. Sou bem chato mesmo, assim. Ano passado eu fui fazer uma pregação para a liderança da juventude católica da minha... Não, a minha diocese é do Rio de Janeiro agora. Da diocese de Petrópolis, onde eu morava, né? Toda a liderança estava lá, todas as paróquias. E aí eu levei, sabe o que eu fiz? Eu levei os dados do censo. Peguei de 15 a 29 anos, levei a quantidade de pessoas de cada cidade que tinha aquela idade. Petrópolis, Teresópolis, peguei. Quem aqui é de Teresópolis? Vamos lá. Eu falei, agora vamos lá. Vocês conhecem as paróquias de vocês, façam as contas aí. Quantas pessoas frequentam as paróquias de vocês nessa cidade, antes de falar? E aí, depois que eles falaram quantas, aí teve um pessoal lá, teve gente que eu acho que até mentiu, que tinha menos. Eu conheço a paróquia, eu tô brincando, não é brincadeira, mas tá bom, o cara falou, ou mentiu, ou errou a conta. Com as contas exageradas, qual a porcentagem das cidades que vocês acham que é... de jovens dessa cidade que vocês acham que frequentavam a igreja? Não estou nem dizendo. Qual a porcentagem? Menos de 1% de cada cidade. E de verdade eu não acho que o Rio de Janeiro é diferente. De verdade eu não acho que o Rio de Janeiro é diferente. E minha gente,
Por que eu estou falando isso num dia que o Eduardo me chamou para ser firme, forte na fé? Porque o Papa Paulo VI, um grande Papa, numa carta muito importante, que é sobre o anúncio do Evangelho no mundo de hoje, ele falou o seguinte: a fé que não se comunica morre. A fé que não se comunica morre. Já viu? Aqui no Rio tem esse negócio da dengue, né? Aí tem aquele negócio assim, tipo, água limpa e parada, é disso que o mosquito da dengue gosta, né? Alessandro, limpo e parado, é disso que o diabo gosta, né, cara? Por favor, em movimento. Para encerrar, já falei demais, já passei do meu tempo. 2 pontos. Já que é para encerrar o retiro, né? 2 pontos, né? Uma coisa que eu aprendi com o Papa Bento XVI, que é o Papa que eu mais admiro, né? Que eu tenho a esperança um dia de poder rezar São Bento XVI. O cara está vivo ainda, mas eu acredito que quando morrer vai ser canonizado. E eu quero que ele fique muito aqui na terra, mas tenho a esperança, eu vou rezar São Bento XVI. Ele disse o seguinte, né? Eu estava lá quando ele falou isso, no Pacaembu, falando para os jovens, né? Ele falou isso no Pacaembu para os jovens, mas ele falou isso também. Eu estava assistindo a TV quando ele falou isso. Foi o primeiro discurso dele. Ele falou: gente, Deus não tira nada, Ele dá tudo. Se eu não tenho essa convicção de que a experiência com Deus é o maior ganho da minha vida, não vale a pena estar aqui. E se eu não tenho essa convicção, eu não vou ser firme, fundado e inabalável. Falei que eram 2 coisas. A segunda, né? Vocês que fizeram o retiro agora, menina lá que veio de Vitória. Vitória, já fui em Vitória uma vez, tenho que voltar. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte, né? Quando a gente entra para a igreja, quando a gente topa o segmento, nós não temos a menor noção de onde nós estamos nos metendo. É verdade isso. Se eu tivesse, eu ia ter medo. A gente não tem a menor noção de onde a gente está se metendo. Menina, quando fez o encontro de jovens lá, não sabia que iam forçá-la a vir aqui na frente dar um testemunho, não é verdade? Lá com 15 anos, assim, ela não sabia que isso ia acontecer. A gente não sabe onde a gente está se metendo, né? Mas algo a gente sabe, né? Que Deus sonha muito além dos nossos sonhos mais loucos. Deus sonha muito além dos nossos sonhos mais inusitados. E nós sabemos também, eu vim aí pensando nisso no ônibus quando eu vinha para cá. Nós sabemos, embora nós não saibamos onde Ele vai nos levar, nós sabemos onde Ele nos trouxe, né? E isso já é muita coisa. Vou ficar de pé para encerrar.